Olá, pessoal. Boa noite para vocês do curso de Capacitação e Aprendizagem de Processos, programa do Detergente Ecológico, parceria entre a FATEB e o Colégio Dr. Marcelino Nogueira. Hoje a gente vai falar no módulo de Matemática, aula 2, que fala sobre medidas, sistemas de medidas, perímetros, arcos e cordas, áreas, do quadrado, da circunferência, do triângulo, do retângulo, do losango e do trapézio. Primeiramente, uma abordagem inicial falando sobre os sistemas de medidas, que são as convenções para padronização de atividades, de modo que uma atividade de medição não seja muito diferente de outra. Por quê? No começo, quando se teve uma ideia de padronização de medidas, as medidas eram simplesmente aquelas do corpo humano. Palmo, pé, passo, braça, jarda, enfim, variava de um indivíduo com o outro, de modo que sempre existia um atrito em qual estava correto. Posteriormente, as medidas do rei passaram a ser valores absolutos. Então, a jarda que passava a valer era do rei, que estava no trono. Assim como as demais medidas. O problema é que quando o rei falecia e outro ocupava seu lugar, essas medidas acabavam mudando completamente. Daí a necessidade de padronização, assunto que a gente não vai entrar no mérito agora, mas vamos utilizar as normas do Sistema Internacional de Unidades, onde, por exemplo, para medidas, a gente vai utilizar de comprimento, a gente vai sempre utilizar metro, seus múltiplos e submúltiplos. E aqui um macetinho que vocês podem guardar para a prova, para converter de quilômetro até milímetro, e de milímetro até quilômetro. Então, aqui você tem o símbolo e acima você tem o nome da unidade. Então, se eu vou converter de metro para quilômetro, divido por 10, divido por 10, divido por 10 de novo. Se eu vou converter de decâmetro para milímetro, multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10. Isso vocês podem guardar para utilizar no dia da prova. Começar a falar sobre perímetros, são medidas lineares que delimitam um determinado espaço. Aqui a gente tem a figura de um paralelogramo, onde você tem duas arestas de 1 centímetro cada, uma aresta de 2 centímetros e uma de 3. O perímetro total deu 7 centímetros. Então é a medida que envolve uma determinada área. Já o perímetro de uma circunferência, a gente vai fazer pelo cálculo de π multiplicado pelo diâmetro. O diâmetro é a medida que atravessa a circunferência, passando obrigatoriamente pelo centro. E π é aquele valor de 3,14 que vocês já sabem. Tem 3,141592 e mais uma infinidade de números, dado pela divisão de 355 por 113. Poliedros, basta você somar quanto mede cada lado, né? Já o perímetro de uma circunferência dado pelo cálculo de π vezes o diâmetro. Aqui algumas medidas auxiliares para a gente quando o assunto são circunferências. Então a gente tem o diâmetro, que é aquela medida onde uma linha atravessa a circunferência de uma extremidade à outra, passando pelo ponto central, dividindo a circunferência em duas metades idênticas. O raio é a medida que parte do ponto de origem da circunferência até a extremidade. O arco é uma delimitação da fração, depende do ângulo, né, que está sendo formado, e que delimita uma parte do perímetro. E a corda é a medida que une as duas extremidades do arco. A flecha é uma medida perpendicular à corda, que parte do meio da corda até a extremidade do arco. A flecha a gente não vai trabalhar neste módulo. Como calcula um arco de circunferência? Por esta equação. O ângulo dividido por 360 vezes o perímetro. Então vou ter que calcular o perímetro. É uma boa. Facilita muito. Então, calculei o perímetro, multipliquei pelo ângulo ali. Por exemplo, se o ângulo é 60 graus, divide 60 por 360 e multiplica pelo perímetro. É simples. O cálculo da corda, você vai multiplicar o seno do ângulo formado vezes o diâmetro. Então, tome-se muito cuidado aqui, porque o que você deve fazer? Primeiro, se eu tenho um ângulo de 60 graus, divido por 2 vai dar 30. Então, seno de 30 graus vezes o diâmetro.
Não vá fazer multiplicando as coisas assim. Entenda que esta aqui é uma relação trigonométrica importante. Então, primeiro seno do ângulo dividido por 2, eu obtenho o ângulo dividido por 2, acho o seno dele aí e multiplico pelo diâmetro. Esta é a forma correta para a obtenção da corda de uma circunferência. Aliás, isso é a corda, é verdade. O arco, a gente já viu como é que é. Agora falando sobre cálculo de áreas, a do quadrado é a mais elementar de todas. Um quadrado é uma figura, é um quadrilátero de medidas exatamente iguais. Então basta eu pegar qualquer lado e elevar ao quadrado. Da circunferência já existem duas fórmulas para você calcular. A área é igual a πd ao quadrado dividido por 4 ou πr ao quadrado. Lembrando que d é o diâmetro, r é o raio. A coroa, ela é uma circunferência dentro de outra. Então, para eu calcular a área, então até coloquei aqui, a área da coroa é igual a área grande menos a área pequena. Para calcular qualquer uma das áreas das circunferências é a mesma coisa que a gente mostrou anteriormente. Então, eu acho a área grande, a área pequena, e subtrai uma da outra. Essa vai ser a área da coroa, que é essa parte colorida do nosso slide. Um triângulo, você mede ele, a área interna dele por base vezes altura dividido por 2. Um triângulo é a metade de um quadrilátero. Então, normalmente a altura é representada pela letra H. A base é a letra B. O retângulo, ele é um quadrilátero onde as medidas não são idênticas, né? Então, você multiplica a base vezes a altura e você obtém o valor da área do retângulo. O losango, ele é um retângulo também, ele só diferencia, ele é um quadrilátero também, ele diferencia que ele não tem ângulos retos. E ele é dado pela medida da diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. O trapézio, você obtém a área de um trapézio por esta equação. A base maior mais a base menor vai te dar um valor. Esse valor você multiplica pela altura e divide por 2. A área de um cilindro, então esse aqui é igual à área de um quadrilátero, mas é preciso tomar muito cuidado quanto a isso. Primeiramente eu calculo o perímetro da base. Como vocês podem ver, é uma circunferência, π vezes d. E multiplico pela altura deste cilindro e eu obtenho a área do cilindro. Trabalho individual. Calcule o perímetro de um terreno com as seguintes dimensões. Frente, 13,8 metros. Fundos, 14,0 metros. Lado direito, 22,2. Lado esquerdo, 22,1. Qual o perímetro de um tambor que tem diâmetro 65,3 centímetros? Um triângulo regular possui base de 43 centímetros e altura de 28 centímetros. Qual o seu perímetro? Um losango regular tem a maior diagonal com 7,3 centímetros e a diagonal menor com valor 4,3 centímetros. Qual o seu perímetro? Certa circunferência sofreu recorte em 115 graus. Calcule corda e o arco sabendo que o diâmetro desta circunferência é 100 milímetros. Este é o trabalho individual, deve ser todo feito à mão, e é importante que você faça os desenhos para expressar que você realmente entendeu o enunciado. Esse trabalho aqui deve ser feito em duplas, também vale tanto o individual quanto o trabalho em dupla, vale 3 pontos cada um para esta matéria. Então calcule a área de um círculo de diâmetro 4,5 metros. Um cubo possui aresta 3 centímetros. Qual a área de cada face e qual a área total do cubo? Uma torre possui diâmetro de 4,5 metros e altura de 6,5 metros. Calcule as áreas interna e externa desta torre, sabendo que a parede possui uma espessura de 15 centímetros. É importante vocês lembrarem, perímetros são dados em metros, porque são medidas lineares. Áreas, metros, centímetros. Áreas são em centímetros quadrados, milímetros quadrados, metros quadrados. É importante respeitar essa notação para que você não cometa erros. Dúvidas, vocês entram em contato